E aí, pessoal, a gente vai terminar agora o nosso assunto voltado para a questão da Palestina, né? E dentro dessa ideia, a gente visualizou que os conflitos que aconteceram sempre tiveram vantagens de Israel. A gente pode pensar que Israel tem uma organização militar muito mais eficaz, Israel tem o apoio principalmente dos Estados Unidos, né? E dentro dessa condição você vai perceber, poxa, tivemos a Guerra da Independência de Israel em 1948, vitória israelense. Tivemos a Guerra dos 6 Dias, vitória israelense em 67. Tivemos a Guerra do Yom Kippur em 73, vitória israelense. E dentro dessa condição, a gente vai percebendo que o povo palestino começa a não ter espaço, né? E dificuldade para reconhecimento do seu território, porque o objetivo hoje do palestino é justamente estabelecer o seu país. Dentro dessa condição, muitos se perguntam, Flávio, mas não houveram ao longo desse tempo possibilidades de aproximação entre os países árabes e Israel, a fim de colocar na região uma condição de paz, né? Já que a gente sempre raciocina que falar de Oriente Médio, falar de Palestina, falar de Israel, a gente sempre associa essa ideia com conflitos. E dentro desses acordos de paz, a gente vai poder enumerar alguns. Bom, o primeiro deles foi o Acordo de Camp David, em 1979. Bom, que acordo foi esse? Esse acordo, pessoal, a gente pode dizer que nele tivemos uma aproximação entre Egito e Israel. Bom, vamos lembrar aqui que eu falei para vocês da Guerra dos 6 Dias. E a Guerra dos 6 Dias foi justamente quando o Egito, a Síria e a Jordânia foram atacados por Israel. E quando Israel atacou esses 3 países, ele tomou territórios. Lembra disso? Porque ele tomou da Síria as colinas de Golã, ele tomou da Jordânia a Cisjordânia e tomou do Egito a faixa de Gaza, que o Egito havia ocupado da divisão e é um território palestino, e também tomou do Egito a península do Sinai. Beleza? Então esse acordo, essa aproximação entre Egito e Israel era justamente a fim de definir um acordo para a devolução desse território. Então houve um encontro entre esses 2 países e a ideia foi o seguinte: o Egito reconheceria Israel como país. E aí entraria numa condição muito interessante, por quê? Porque é o primeiro país árabe que reconheceu a existência do Estado de Israel. E lembrem-se muito bem que quando houve a Guerra de Suez e que o Egito encarou as potências ocidentais mais Israel, e Egito continuou com o domínio do Canal de Suez, ele se tornou uma liderança muito grande entre os países árabes. E dentro dessa condição, no momento em que o Egito faz um acordo com os israelenses, o Egito é expulso da Liga Árabe, porque foi considerado como um traidor do movimento. E Israel, por outro lado, se comprometeu à devolução da Península do Sinai. Então esse acordo aconteceu em 79 e Israel prometeu a devolução que foi feita em 1982. Resultado: o presidente egípcio que movimentou, que alinhou esse acordo, ele não chegou a ver a devolução da Península do Sinai ao seu país. E por que não viu, Flávio? Ele não viu, pessoal, justamente porque ele foi em 1981 assassinado. O nome dele, Anwar Sadat, e ele foi assassinado justamente por militares egípcios que o consideraram como um traidor do povo árabe. Entende que as possibilidades da ocorrência de acordos na região, elas esbarram dentro de uma concepção voltada para o extremismo. Aquela ideia de a minha visão, a minha versão sobre como eu vejo os fatos, ela é incontestável, de maneira que eu não aceito de forma alguma negociar com aquele que eu considero como inimigo. Então, partindo de uma premissa como essa, de um momento em que os lados tentam se organizar, as lideranças tentam se organizar, mas o povo em si
se coloca em alguns momentos de que não são favoráveis aos acordos, então dificilmente você vai ter a possibilidade de paz na região. E é exatamente isso que acontece, perfeito? E aí nessa condição, a gente tem que fazer um parêntese aí relacionado com esse é bom saber, tá? Que está dizendo para vocês sobre um movimento que aconteceu chamado de intifada. Essa intifada, pessoal, basicamente nós podemos descrever a existência de duas, tá? Uma que aconteceu em 1984 e se estendeu até 1993 aproximadamente, e outra que aconteceu nos anos 2000. Bom, a que acontece em 1984, a ideia dela foi voltada principalmente por manifestações dos palestinos contra o sistema político, o sistema até mesmo do ponto de vista militar de Israel e que, de certa maneira, oprimia os palestinos. E esses movimentos, tá, eles eram muito estimulados tanto pela OLP, que era a Organização para a Libertação da Palestina, como por alguns grupos considerados terroristas, como o Hamas e a Jihad Islâmica. Então, toda vez que falar desses dois grupos, Hamas e Jihad Islâmica, vocês podem considerar como grupos terroristas que são voltados para os ideais palestinos, ou seja, fazem atentados contra Israel. E uma forma de resistência contra o exército israelense foi justamente apedrejar o exército israelense. Ou seja, olha que momento, por quê? Poxa, o exército israelense muito preparado, mas mesmo assim o povo palestino manifestando a sua revolta, a maneira que eles tinham de lutar era com pedra, então atacaram com pedras, beleza? E aí você até lembra da brincadeirinha que eu fiz na aula anterior, né? Falou de israelense, eu falo de quê? Da ideia de tiro, porrada e bomba. E os palestinos creem em Deus e fazem ele de escudo. Tem a concepção religiosa, tem a religião islâmica, acreditam nesses preceitos e lutam pelos seus ideais através de maneiras extremistas e principalmente com atos terroristas, beleza? Então a intifada foi essa, a primeira de 1984. Depois, nos anos 2000, nós tivemos um primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, e ele fez uma visita às mesquitas muçulmanas lá na cidade de Jerusalém. E os palestinos consideraram isso, o povo árabe em si considerou isso como uma afronta à religião. E aí isso gerou mais manifestações e atos violentos na região, principalmente na área que nós chamamos de Cisjordânia. Mas falou de intifada, é justamente essa ideia de uma revolta do povo palestino contra o exército de Israel, principalmente. Belezinha isso aí? Sucesso! Bom, depois a gente vai perceber que teremos mais tentativas de acordo. E uma delas foi o Acordo de Oslo. Esse Acordo de Oslo ele foi sendo traçado, ele foi sendo alinhavado desde Oslo, passando por Madrid, capital da Espanha, até chegar aos jardins da Casa Branca. E nesse contexto, o presidente da época dos Estados Unidos, Bill Clinton, ele promoveu uma aproximação entre Israel e os palestinos. E essa aproximação ela envolvia os dois líderes, o líder israelense, que era o Yitzhak Rabin, e o líder palestino, que era o Yasser Arafat. E dentro dessa condição, o acordo entre essas duas partes estava relacionado com o quê? É pensar o seguinte: Israel se compromete a promover uma devolução gradual das terras que pertenceriam aos palestinos desde aquela divisão da ONU. Beleza? Porque vocês lembram? Houve a divisão, os árabes não aceitaram. Israel ocupou as terras. Então, o que o Israel propunha? Não, a gente vai devolver essas terras de forma gradual para que a Palestina possa se estabelecer como um país. Aí você pensa, meu Deus, não é possível.
Cria-se essa ideia. E o que os palestinos fariam em contrapartida? Justamente reconheceriam a existência de Israel. Poxa, você fala, gente, que bonito. Olha que legal. E nesse acordo ainda saiu a existência do que a gente chama de ANP, que é a Autoridade Nacional Palestina. E essa Autoridade Nacional Palestina, ela se tornaria um organismo, como uma espécie de um governo responsável por administrar as áreas pertencentes ou que passariam a pertencer aos palestinos. Aí você fala assim, Flávio, poxa, depois de uma aproximação como essa, não tem como a gente discordar da possibilidade de acontecer paz nessa região. Só que acontece o seguinte, eu havia dito para vocês sobre o extremismo. E é uma das coisas que mais acontecem naquela região, infelizmente. Por quê? Porque no momento em que Israel promete a devolução gradual das terras que pertenceriam aos palestinos, essas terras elas estavam sendo ocupadas por colonos judeus. Se eles ocupavam essas terras e elas voltariam para as mãos dos palestinos, então quer dizer que os judeus, os israelenses, estariam morando em territórios palestinos. E é inaceitável, principalmente para quem é extremista em relação a essas concepções. E aí, olha só como que as coisas se desenrolam. O Yitzhak Rabin, depois de ter feito esse acordo, no ano de 1995, ele foi fazer um pronunciamento numa praça lá em Tel Aviv, capital de Israel. Capital de Israel, sendo que Israel quer que a capital dele seja reconhecida como Jerusalém. Isso tudo para poder dar atrito com os palestinos, mas Tel Aviv a princípio. E aí Yitzhak Rabin chegou na região, no momento, né? E muito emocionado para poder justamente falar da importância desse acordo, né? Então ele começa um pronunciamento, né? E ele começa a dizer, e aí eu vou justamente reproduzir para vocês o pronunciamento do Yitzhak Rabin nesse momento. Então ele falou o seguinte, que permitam-me dizer que estou profundamente emocionado. Eu quero agradecer a cada um de vocês que vieram aqui hoje manifestar-se contra a violência e a favor da paz. Este governo que eu tenho a honra de dirigir ao lado do meu amigo Shimon Peres decidiu dar uma chance para a paz. Uma paz que resolverá a maioria dos problemas de Israel. Cara, você pensa nisso, você até arrepia. Você imagina mais de 100 mil pessoas e o seu primeiro-ministro te dá um pronunciamento desse, dizendo que vamos lutar pela paz. Vamos estabelecer a paz no nosso país. E quando ele acaba de proferir essas palavras, simplesmente toma um tiro e é assassinado. E foi assassinado por quem? Ele foi assassinado por um extremista judeu ortodoxo que vivia nos assentamentos judaicos da Palestina e que não aceitaria de forma alguma que houvesse a devolução desses territórios. Então você está imaginando como que fica difícil? Porque se você tem uma liderança no país, então, consequentemente, essa liderança, o povo deu a confiança para ela, a credibilidade para que ela dirija os rumos do país. Aí o cidadão vai lá e promove uma condição importantíssima, que é o quê? A busca pela paz. E, de repente, ele tem a sua vida abreviada justamente porque tem contrários àquela determinada opinião. Beleza? Então é isso, pessoal, que dificulta demais as relações entre israelenses e palestinos. O extremismo, perfeito? E aí você vai pensar, o Yitzhak Rabin é assassinado. E depois que ele foi assassinado, quem entra no poder é o Partido Conservador, principalmente a partir do cidadão que está no poder hoje, que é o Benjamin Netanyahu. E aí, quando ele promove isso, ele corta qualquer possibilidade de fazer com que esse acordo de Oslo saísse do papel. Então, as hostilidades entre palestinos e israelenses continuam. Aí, ao longo
dos anos, nós vamos percebendo tentativas. Por exemplo, nós temos aqui, em 2003, esse chamado Mapa do Caminho. E esse Mapa do Caminho, ele falava justamente de uma aproximação entre o Mahmoud Abbas, que era o primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina. Por quê? Porque quem comandava a Autoridade Nacional Palestina era o Yasser Arafat, mas ele já estava com a saúde muito debilitada, tanto é que ele morre em 2004. E o Ariel Sharon, que era o primeiro-ministro de Israel nesse tempo. Então, o que era esse mapa do caminho? A ideia deles era promover medidas graduais para a criação do Estado palestino. Olha, isso seria em 2005. Olha, Flávio, então eles tentaram avançar? Tentaram, só que o próprio governo de Israel, em 2004, ou seja, um ano depois, eles fizeram um plano unilateral chamado Plano Faixa de Gaza, onde eles passaram a utilizar a força contra os radicais palestinos. Então, consequentemente, os acordos, o estabelecimento das possibilidades de formatação do Estado palestino, eles saem por água abaixo. Depois nós vamos ter, em 2005, a faixa de Gaza. Ela foi oficialmente devolvida para os palestinos, que é a chamada Autoridade Nacional Palestina. Eles passam a administrar, justamente, está do lado de cá, desculpa, a faixa de Gaza. Bom, beleza. Depois, algumas vitórias palestinas. 2011, a Palestina ela é reconhecida como membro da Unesco, tá? Que é uma agência que faz parte das Nações Unidas, da ONU, né? E a Palestina passa a fazer parte dela. Beleza. Só da Palestina fazer parte disso, os Estados Unidos se recusam a ofertar o apoio financeiro que ele fazia a essa agência das Nações Unidas. Só para você ver o grau de complexidade que existe nessas relações. Depois, em 2012, a Palestina reivindica fazer parte da ONU. Só que vários países, inclusive Estados Unidos, Israel, votaram contra essa concepção. Ou seja, a Palestina é considerada como um membro observador. Beleza? Então, dentro dessa condição, você vai perceber até mesmo a postura do Barack Obama na época. O Barack Obama, inicialmente, falava que a região da Palestina tinha que voltar às fronteiras que foram estabelecidas no acordo da ONU. Depois ele voltou atrás e não reconheceu essa existência. E logo o Barack Obama, a gente pode até considerar como um presidente que tem uma visão do ponto de vista de organização e de buscar acordos muito grande, diferente do presidente que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem hoje não, né? Os Estados Unidos têm hoje. Então, essa condição do reconhecimento da Palestina como membro da ONU foi por água abaixo, ela só é um membro observador. Então isso dificulta condições e nós temos ainda alguns outros impasses. Ou a gente pode pensar que seria um resumo dos principais impasses sobre o porquê que não temos possibilidades de paz na região. Primeiro impasse, assentamentos judaicos. Desde 1993, quando houve esse acordo de Oslo, depois o Isaac Rabin foi morto, que há a construção de assentamentos judaicos em terras que seriam da Palestina. Tanto é que tem até a questão da construção de muros que dividem a região, que foi considerado como o Muro da Vergonha dentro da Cisjordânia. Outra característica, Jerusalém. Os palestinos reivindicam a parte oriental de Jerusalém, que é uma parte da cidade importante para a religião muçulmana, para que essa região seja a capital do futuro Estado palestino. E os israelenses falam que Jerusalém é uma capital indivisível de Israel. Olha que dificuldade. Depois, refugiados. Os palestinos têm mais ou menos 5 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. E Israel impede que haja a volta deles para a região. E por que impede? Porque poderia dar um grande desequilíbrio demográfico. Então, mais um fator. Outra característica,
Questão hídrica. A região de Israel, Palestina, é muito árida. E o Rio Jordão, que corta a região, se os territórios fossem devolvidos aos palestinos, a maior parte do Rio Jordão pertenceria à Palestina. Então isso também é um fator que contribui para não aproximação, para não desfecho de um acordo. E uma outra que sempre acontece é a ação de grupos terroristas. Cada vez em que se estabelece uma possibilidade de calmaria e vem lá um grupo terrorista e age de forma extremista, consequentemente isso dificulta a possibilidade de paz na região. Então, o que a gente pode dizer? Desde 1948 que esse conflito está acontecendo. A gente está pensando aí em mais de 60 anos disso e, consequentemente, não temos possibilidade, raciocínio de acontecer um acordo de paz entre as partes. Beleza? Então, basicamente, pessoal, é essa a principal ideia que a gente tinha que falar de conflito árabe-israelense. Porque muitos de vocês têm uma trava, assim, nossa, eu não consigo entender esse conflito, né? O conflito é muito difícil, né? Mas se você for pensar, não é muito difícil o conflito, tá? A ideia é só você ter um raciocínio. E vamos pensar aqui no resuminho básico. Existia a região da Palestina, o povo judeu. Eles foram expulsos pelos romanos. Depois, o povo árabe ocupa a região. Beleza? E depois, os judeus voltam para a região. É isso que faz com que haja os conflitos. Falou de judeu, Israel. Falou dos árabes, Palestina. Tá certo? Sucesso? E aqui, enquanto eu estava falando, olha a conta do professor, né? 1948. Aí eu falei, mais de 60 anos. Acho que dá mais, né? 48. O professor é ótimo de matemática, né? 58, 68, 78, 88, 98, 2008, 2018. Já são 72 anos relacionados com esses conflitos. Beleza? Que não deixa de ser mais de 60, mas já é mais de 70 na verdade. Tá bom? Pessoal, espero que tenham entendido. Você sabe que pode contar comigo. Qualquer coisa é só falar. Beleza? Grande abraço. Fique com Deus.